o exercício da engenharia, cidadania e uma série de coisas que a gente pode pensar até em como salvar o mundo, vamos dizer assim. A engenharia é uma ciência exata, né? Assim é entendida, que não corresponde exatamente ao que ela é. Ela aplica conhecimentos matemáticos, da física, tudo, mas diante até da ignorância do ser humano em relação ao universo, ela está muito longe de ser uma ciência exata. O problema maior é a serviço do que ela existe. Pode ser inexata, óbvio, e a desmoralização da engenharia. Quer dizer, isso é um negócio flagrante, terrível, que afeta todos os profissionais e o povo em geral, porque a qualidade da engenharia é essencial a que os serviços essenciais, que tudo aconteça de forma adequada. Lamentavelmente, no Brasil, a política não tem sido uma coisa saudável, né? Ela foi estruturada de tal maneira a dar valor absurdo a dinastias, oligarquias, a grupos econômicos poderosos, o que faz com que a gente até tenha vergonha, às vezes, de ser brasileiro. A gente pode pensar em ideologias, né? Elas existiram de diversas maneiras, foram criadas, mas, de modo geral, fracassam porque nenhuma delas respeita, vamos dizer assim, o ser humano, a sua integralidade. Quer dizer, não é apenas enriquecer, não é apenas produzir, como também não adianta querer simplesmente a ferro e fogo implantar alguma utopia, né? As religiões tentaram isso, né? De uma certa maneira, a Igreja Católica, até com a Inquisição, com a sua estrutura de poder, fez de tudo para que tivéssemos vamos dizer assim, a submissão a um ideário filosófico, comportamental, que os papas, bispos, etc., entendiam como essenciais. O resultado foi o pior possível. Vivemos sob o império da economia, né? Os economistas são especialistas, são confusos, né? Dedicados a números difusos, têm governado praticamente o Brasil de uma maneira especial. Isso é muito ruim, porque na prática acabam criando diretrizes e critérios perversos. Não é bom. Comportamentos, né? Sim, são importantes, né? E aí vem a valorização de soluções reais, boas, justas e necessárias. E também entender que não existe milagre. Quer dizer, o transporte coletivo é um bom exemplo disso, tá? Tá cheio aí de pardais, de doutores pardal, vamos dizer assim, que vêm com panaceias, com soluções miraculosas. Quando a engenharia ela exige sinergia, exige integração, exige cooperação e a participação de todas as outras especializações do conhecimento humano. Então, o transporte coletivo, ele é um bom exemplo do que nós entendemos como importante, como um bom exercício de lógica de aplicação da engenharia. E o fundamental é que a gente tem que aprender a ser engenheiro, ter uma boa formação, e a engenharia tem um negócio importante, ela exige que a pessoa se dedique permanentemente a ela, tem que estudar sempre, não adianta
ter um diploma e dizer que isso é suficiente. Ao contrário, né? Na Copel, quando entrava um engenheiro, ele no início passava por um ambiente de treinamento intensivo, principalmente se em vez de ser piloto de escrivania, partisse para o campo, para atividades de fato de risco e de grande responsabilidade. E o século XXI, né? Nós temos a obrigação de tentar entender os fenômenos naturais, seus aspectos positivos e negativos. Nada impede que a humanidade amanhã desapareça sob o impacto de um meteorito ou coisa assim. Mas enquanto ela existir, né, nós temos que trabalhar para torná-la melhor e mais segura. Então, nós vivemos num ambiente de técnicas e tecnologia em progresso acelerado. Ótimo. Isso é extremamente importante. O que nos dá a condição de prever, prevenir, corrigir e fazer direito o que é necessário. É o caso do meio ambiente, onde o problema da sustentabilidade, que tem sido colocado com força, porque o crescimento da população humana, a ocupação de todos os espaços para viver e sobreviver, põe em risco a natureza, e de diversas maneiras. É uma pena que, quando se discute meio ambiente e sustentabilidade, o pessoal foque, às vezes, apenas um detalhe, que é o famoso CO2, né? E acabe percebendo, ou deixando de perceber outras coisas. Então, no século XXI, nós teremos, como sempre, os grandes riscos, que são as guerras, né? Que podem ser cada vez piores, o fundamentalismo religioso que volta a todo vapor, e criando hipóteses de terrorismo, de violências sem limite, a alienação da maioria das pessoas, né? Isso é muito grave, à medida que o ser humano, às vezes até inteligente e bem preparado, se desperdiça seu potencial, a humanidade perde alguma coisa. Se cada um contribuísse um pouco de forma positiva com aquilo que sabe, nós estaríamos bem melhores. E aí vem as catástrofes naturais, e é uma coisa que nós, engenheiros, temos que dar uma atenção especial, que são os acidentes com grandes instalações. A gente se assusta vendo até a veleidade, a maneira como se fazem editais, licitações para grandes barragens, né? Usinas de energia, prédios gigantescos, tudo, e sei lá, já não vê uma placa decente, não vê uma explicação razoável da segurança, da confiabilidade de tudo isso. Porque, de fato, nosso pesadelo maior é a corrupção e a incompetência. Até é tedioso falar sobre isso, porque é assunto de domínio público, a maneira terrível como no Brasil isso está se impondo, a corrupção e paralelamente a incompetência, porque nós passamos por décadas de crises econômicas e isso levou a engenharia a um nível baixíssimo, administração de empresas, tudo. E aí a incompetência aparece pela procura do menor preço, né? Lamentavelmente, essa afirmação, tese da menor tarifa, do menor preço, acaba até favorecendo a incompetência, porque é muito fácil simplesmente comparar planilhas e dizer essa é melhor. Então a solução maior, com certeza, é a boa educação, a formação profissional universalizada, acessibilidade total a cursos e treinamentos, universalização das informações relevantes, transparência, educação à distância, que é muito mal usada, né? O ensino e literatura do século XXI devem aproveitar os recursos que existem e abandonar os padrões antigos do ensino presencial, das aulas clássicas, principalmente
no nível superior, profissionalizante. Quer dizer, nós podemos fazer, levar a educação profissional a qualquer canto do Brasil, sem a necessidade da aula presencial e até essa forma ridícula de ensino à distância, que é o professor de um lado, o aluno do outro, sendo obrigado a assistir a aula num telão, quando ele poderia assistir a mesma aula quantas vezes quisesse, se tivesse um DVD, um pendrive, um computador, que ele pudesse ver, ouvir e repetir quantas vezes quisesse. Provas, né? Aí está o OAB com o exame da ordem, a CREA poderia fazer isso, outros, para verificar de fato se a qualidade da formação é suficiente, exames de proficiência profissional. E os laboratórios que podem ser, através de simuladores, né, como é o caso para aprender a dirigir um avião, um Boeing, o cara fica num simulador. Né? Imagine se ele fosse aprender a dirigir grandes aviões ou ir e voltar ao planeta, à Lua, por exemplo, com testes reais. Iria faltar gente, porque até chegar ao ponto ideal, seriam massacrados milhões de voluntários. Então, isso tudo é importante, porque aí vem a acessibilidade, a inclusão, né, o aproveitamento das pessoas em todas as condições que elas existam, seja com ou sem deficiência, idosas ou não. Então, a questão da educação é extremamente importante, né? E nós temos que ver a educação desde o jardim da infância até o doutorado, o pós-doutorado. Tudo isso tem que ser revisto, repensado no Brasil, né? O governo até tem programa de apoio à construção de creches, tudo. Mas as escolas, à medida que a gente vai conhecendo, elas estão em condição deplorável, né? Deveriam estar muito melhores. E não estão porque as prioridades são outras, como aconteceu agora com essa famigerada Copa do Mundo, onde tudo parou para receber turistas ricos que vão pagar uma fortuna para ver jogos de futebol, enquanto que os brasileiros vão continuar na frente da televisão torcendo pelo seu país. Aliás, querem até fazer feriado para que a turma possa ficar em casa vendo o jogo, porque no estádio propriamente irão muitos poucos brasileiros. Então a engenharia, economia, educação, no Brasil é uma coisa séria que tem ainda um espaço gigantesco para se desenvolver de forma adequada, né? Lógico, todas as profissões merecem essa atenção, né? Engenharia, medicina, agronomia, informática, sociologia, direito, tudo, né? E serviços em geral. Custos, sim, eles existem. O bom exercício da profissão é caro, né? Tem valor, é o capitalismo intelectual. Né? Até é divertido ver quanto no mundo acadêmico, aí como o pessoal fala mal dos capitalistas, mas existe a ideia de colocar em blogs ou na internet aquilo que sabem e que poderiam ensinar de forma gratuita. O comunismo só existe para os outros. Então, precisamos de qualidade em serviços essenciais e ter prazer de viver. Prazer de viver exige bons ambientes de trabalho, mobilidade, lazer, cultura, estudo. Quer dizer que é o grande desafio de todos nós, né? O pesadelo, como sempre, a lógica do menor preço, a má distribuição de renda, aleatoriedade, desprezo pelo bom exercício de qualquer profissão, né? Isso é muito ruim. A única profissão que se impõe é justamente a da criminalidade. Ali eles têm leis próprias e formas, vamos dizer assim, convincentes de levar as pessoas. Então nós temos que praticar a cidadania. Cidadania é extremamente importante num mundo como o nosso. Quer dizer, no Brasil,
o exercício da cidadania, ele é fundamental. Vou até ler o que está escrito aí da Wikipédia. Pode-se entender, portanto, que a cidadania brasileira é a soma de conquistas cotidianas na forma da lei, de reparações e injustiças sociais, civis e políticas no percurso de sua história e, em contrapartida, a prática efetiva e consciente, o exercício diário dessas conquistas com o objetivo exemplar de ampliar esses direitos na sociedade. Nesse sentido, para atender a cidadania brasileira em sua plenitude, torna-se absolutamente necessário a percepção da dimensão histórica destas conquistas no percurso entre passado, presente e futuro da nação. Este é o caminho longo e cheio de incertezas, inferido por José Murilo de Carvalho. Esta é a originalidade e especificidade da cidadania brasileira. Então, aí vem os ODMs, os Objetivos do Milênio, que são uma excelente orientação para qualquer clube de serviço, sociedade oculta, discreta, pública, ONG. Quer dizer, é só pegar um detalhe do elenco dos Objetivos do Milênio, que ali a gente tem toda uma mobilidade, toda uma justificativa de trabalho. É o caso da acessibilidade. Meu amigo, o arquiteto Ricardo Mesquita, acho que já está rouco de tanto falar, e explicar, e dar aulas, mostrar como isso é importante e é um ato de cidadania, até definido em lei, leis que não são respeitadas. Quer dizer, não adianta acionar nem o Ministério Público, nem nada, no fim a gente acaba recebendo respostas até idiotas. É lamentável, mas é um trabalho que a gente não pode desistir. Então, nós temos, como engenheiros, que usar esses instrumentos, blog, YouTube, internet, né? Se fica difícil falar em público ou estar presente a qualquer seminário. E assim a gente vai podendo colocar ponderações, né, na área de engenharia. Nós temos diversos vetores: a mobilização, os clubes de serviço, ONGs, ação política, redes sociais, blogs, YouTube, internet, literatura, ação cultural e através de escolas, professores. Isso num apanhado rápido, porque com certeza existem outras formas de trabalho, né? E para isso, felizmente, já vivemos com prateleiras riquíssimas em livros, né, que, se a pessoa tiver o cuidado de escolhê-los bem, né, não vai desperdiçar seu tempo. Até é triste, às vezes, ver pessoas que leem muito, mas leem muito mesmo. Mas leem o quê? Né? O que aprendem com o que leem? Né? Então nós temos que ter pelo menos uma parcela desse tempo de leitura dedicada a questões de interesse geral, né? E o caso das pessoas com deficiência está carente de lideranças, carente de políticos, carente de governos que realmente levem a sério o problema da pessoa com deficiência, o idoso, a pessoa com doenças graves, porque é isso que nós temos que trabalhar para poder, vamos dizer assim, exercitar aquilo que sabemos, né? Então, é o caso do Lions, né? O nosso lema, sou presidente do Lions Clube Curitiba Batel, até mês que vem, o meu lema foi esse: barreiras são desafios. Quer dizer, nós não podemos desprezar aquilo que sabemos para enfrentar coisas aparentemente impossíveis. Nós podemos, devemos, né, e vamos vencer. É uma questão apenas de determinação, teimosia, de vontade real de trabalhar pela comunidade e pelo próximo. Se alguém tiver alguma questão em especial, tiver interesse de discutir esse assunto com mais profundidade, né, eu tenho espaço no Facebook, LinkedIn,
Só que o LinkedIn tem que tomar cuidado, que meu endereço do LinkedIn é jccascais@gmail.com. O Onda não serve para o LinkedIn. YouTube, né? Mais de 11 mil filmes já colocados lá, filmetes. Então, é por aí que a gente pode, às vezes, à distância, fazer algo que preste. Algo saudável, ainda mais quando na terceira idade a gente já tem vamos dizer, um cabedal de informações e experiências que podem ajudar muito a todos que precisarem daquilo que aprendemos.